Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à aula 10 do curso de Ciências Humanas do Pré-IFMG. Meu nome é Bruno Resch, sou professor de Geografia. Bom, a aula de número 10 é referente à indústria no Brasil. Como vocês observaram no material, para complementar, e o objetivo dessa aula, aliás, é fazer um resumo, um panorama histórico, né, das principais características e os principais processos de industrialização do Brasil, tá? Agora, gente, é o seguinte, para falar de indústria do Brasil, nós não podemos nos esquecer, ou melhor, nós temos que fazer um resgate histórico, né, dos ciclos econômicos do país, né? Quais foram os grandes ciclos econômicos do país? O primeiro é o pau-brasil, né, em 1500, quando os portugueses chegaram aqui, o que encontraram de riqueza, né, de forma imediata e abundante, disponível, era o pau-brasil, que tinha um alto valor, né, para comercialização na Europa, e o primeiro ciclo econômico girou em torno disso. Posteriormente, Portugal implementa aqui na colônia a indústria do açúcar, né, a agricultura, né, a produção e a produção de cana-de-açúcar, né, e a produção de açúcar. E nesse período, evidentemente, era um produto extremamente lucrativo, né, então valia muito a pena a implementação, e Portugal dominou essa tecnologia, né, durante um período bastante longo, até mais ou menos o século XVI, século XVII, aliás, a concorrência do açúcar holandês, e principalmente holandês produzido no Caribe, né, começa a diminuir, minar a lucratividade do açúcar português, e esses empreendimentos do açúcar aqui na colônia começam a não gerar mais uma quantidade satisfatória de lucro, tá? Isso gera uma preocupação muito grande com a coroa, né? Então, o que vai fazer? Mas, paralelamente a esse declínio da produção do açúcar, existia uma busca por metais preciosos no interior do país, através das bandeiras, né, dos bandeirantes e tal, até que no finalzinho do século XVII, é encontrado, enfim, ouro, né, no interior do país, né, em Minas Gerais, e Mato Grosso e Goiás, por exemplo. Mas a grande riqueza mesmo estava localizada aqui, na Vila Rica, né, Ouro Preto, né. E a importância foi tão grande, né, dessa descoberta, que a capital, né, que era em Salvador, ela é deslocada aqui para o Rio de Janeiro para controlar o fluxo dessa riqueza. Mas, enfim, esse é um ciclo de riqueza que durou, mas ele foi bastante efêmero também, né? Já no final do século XVIII, né, no final do século XVIII, início do século XIX, já existia um declínio muito grande da extração de ouro, né? Já não era tão mais lucrativa, era muito mais difícil encontrar esses metais preciosos. Então começa um processo de decadência. E paralelo a esse processo de decadência, né, começa um processo de experimentação das lavouras de café, e o café que vem para o Brasil, ele se dá muito bem, né, as condições climáticas que nós temos aqui no Brasil, e São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais, né, se destaca na produção de café, e o Brasil ele se torna, né, até hoje, um dos maiores produtores de café do mundo, tá? Só que dentro do contexto da nossa aula de indústria, né, o que tem a ver isso tudo, né? É porque o café também ele entra no processo de declínio, né? Em 1929, no século XX, acontece a crise, né, da Bolsa de Valores de Nova York, nos Estados Unidos, e qual que é o problema? Como que o Brasil é afetado com essa crise de 29? Veja bem, o Brasil era o maior produtor de café do mundo, no entanto, um dos maiores compradores, consumidores do nosso café eram os Estados Unidos, tá? Isso é um problema, porque se você vende apenas um produto, e se esse país que compra o seu produto, ele passa a não comprar mais o seu produto, a gente não tem mais para quem vender. Isso gera, evidentemente, uma abundância de produtos, os preços caem e começa um processo de prejuízo, um processo de decadência, um processo de desvalorização dessa atividade, ou seja, é uma
crise generalizada, tá? Então, em 1930, o governo brasileiro ele intervém para tentar regular os preços, né? Você já deve ter visto lá na história, né? Aquela episódio da queima de sacas de café, joga café para o mar e tal, com o objetivo de diminuir a oferta, né? Para controlar a quantidade de café, para controlar o preço desse produto no mercado internacional. Então foi um período muito difícil, né? 29 foi um período, a década de 30 foi um período muito grande no mundo todo, né? Por conta da crise de 29, e não foi diferente aqui no Brasil também. E a lição que o Brasil tirou disso foi, olha, a gente não pode mais continuar sendo um país exportador de commodity, tá? De apenas um produto, né? A gente não pode, porque se você depende de apenas um produto, se o mundo para de comprar esse produto, isso é problemático. Então a gente começa, né, a partir do Estado Novo, da década de 1930, do século XX, começa, de fato, a implementação da indústria no país. E o marco histórico, né, o nome que a gente dá para isso é indústria de base. Então Getúlio Vargas ele começa a construção da indústria de base, que é siderurgia, Petrobras, a CSN, né, que é a produção de aço, a Companhia Vale do Rio Doce, né, que é a extração de minério de ferro, que essa indústria pesada, ela vai fornecer as condições básicas para a implementação de novas outras indústrias. Então o Brasil começa uma expansão de suas fronteiras para a chegada de multinacionais, né, para a vinda de outras indústrias de fora do país para se instalarem aqui, e o Brasil, de fato, ele começa a se transformar num país industrializado. Então, de 1500 até 1930, o Brasil ele era um país agrário e exportador. A partir de 1930 e 1940, o Brasil ele se transforma num país urbano e industrial, tá? E a indústria do país, e hoje, né, hoje nós somos a 11ª potência industrial. A gente está passando por um processo de desindustrialização, mas no outro momento a gente vai falar especificamente sobre isso. Mas o fato é que o Brasil tem esse limite histórico, que é a década de 1930, que o Brasil ele se transforma de fato num país industrializado, tá? E quais são as características básicas da industrialização? Então, a gente entendeu o processo histórico, né, da implementação da indústria no país, e a indústria brasileira ela tem 4 características fundamentais que é bom a gente ter bem claro. Tá? Primeiro, a industrialização tardia, que eu acabei de falar. Nossa industrialização começa em 1940, 1930, 1940, enquanto os países, as potências europeias e norte-americanas, Estados Unidos, Alemanha, Japão, Inglaterra já estavam industrializados, né, já eram potências industriais desde o século XIX, início do século XX. Então, significa que o Brasil possui uma indústria tardia, ele entrou nesse time de países industrializados de forma tardia. Nós temos uma industrialização dependente, tá? O que é industrialização dependente? Toda indústria, né, ela implica em acúmulo de tecnologia, de conhecimento, de inovação tecnológica, tá? E o Brasil, como ele não tinha esse acúmulo de conhecimento, ele traz de fora esse conhecimento. Então, nós somos dependentes. Por exemplo, nós temos várias montadoras de veículos aqui dentro do nosso território, mas nós não temos uma fábrica nacional própria de automóveis, porque nós dependemos, tá? Nós não desenvolvemos uma tecnologia própria nossa, correto? Então, isso é o significado de indústria dependente, independente tanto de capital, né, da vinda dessas multinacionais de fora para cá, quanto dependência tecnológica. E uma outra característica é a substituição de importações. O que seria substituição de importações? É você escolher, né, você determinar nichos, né, você determinados produtos que até então não eram fabricados aqui dentro, para serem fabricados aqui dentro, tá? Então, por exemplo, no Brasil não existia nenhuma fábrica de máquinas de lavar roupa, por exemplo. Tá? A gente importava todas as máquinas de lavar roupa, então, num determinado momento, o Brasil ele cria as condições para a implementação dessas fábricas,
tá, de máquinas de lavar aqui no Brasil. Então, no caso dos automóveis, no caso dos equipamentos eletrônicos e tal, mais ou menos essa lógica da substituição de importação. E, por fim, a indústria do Brasil é uma indústria concentrada. Por que ela é uma indústria concentrada? Porque ela nasce de forma muito concentrada no eixo São Paulo-Rio de Janeiro, aqui na região sudeste. Tá? Então, a indústria do Brasil, durante boa parte do seu crescimento, ela cresceu bastante concentrada aqui na região sudeste. Isso vai alterar, vai começar a alterar apenas no final do século XX, na década de 1990 para frente, por exemplo, quando a gente vai falar num determinado momento, não nessa aula, mas paralelo ao processo de industrialização, o Brasil também passa por um processo de urbanização, e além da urbanização, você tem um processo de metropolização e de inchaço das cidades. Então, o custo de vida nessas regiões metropolitanas, próximo ali das capitais, onde existia uma concentração muito grande de indústria, então o custo de produção, o custo de vida, o custo dos salários ficam muito elevados e a indústria começa um processo de desconcentração. Tá? Então, mas originalmente a indústria brasileira, nós classificamos, nós chamamos de indústria concentrada. Tá? Então, as 4 características, né, básicas da industrialização do país é indústria tardia, indústria dependente, substituição de importação e indústria concentrada. E o marco histórico do processo de industrialização nossa é a década de 30 do século XX, tá, que é consequência, tá, do declínio do ciclo do café no Brasil. Bom, essa aula é um resumo, né, histórico, é uma aula bem simples, mas creio que esse roteiro, né, esse contexto histórico, ele é fundamental para que a gente possa compreender a industrialização do país de uma forma geral, tá bom? Agradeço a atenção e nos veremos na próxima aula. Deixo um abraço para todo mundo.